Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Quando a adversidade se levanta como um muro intransponível diante de ti, é na oração que o céu se inclina para ouvir o clamor dos que confiam no Senhor. Há momentos em que as forças se esgotam, os caminhos se fecham e a alma se vê cercada por angústias que palavras humanas não conseguem explicar. Ainda assim, é exatamente nesse cenário que a oração se torna mais poderosa, pois não depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. A oração na adversidade não é apenas um pedido de socorro, mas um ato de fé que rompe o natural e toca o sobrenatural. Quando tudo parece perdido, aquele que ora declara, mesmo em silêncio, que há um Deus que governa acima das circunstâncias. A adversidade revela quem confia verdadeiramente no Senhor, pois enquanto uns desistem, outros se ajoelham. Não é o tamanho do problema que determina o resultado, mas a intensidade da fé depositada em Deus. A oração feita com um coração quebrantado sobe como incenso agradável, e o Senhor, que vê em secreto, responde no tempo certo. Ainda que a resposta não venha imediatamente, ela já está sendo preparada. Há dores que não podem ser traduzidas em palavras, lágrimas que escorrem como uma linguagem silenciosa diante de Deus. Na adversidade, muitas vezes a oração não sai perfeita, estruturada ou longa. Ela nasce quebrada, sincera, profunda. E é justamente essa oração, despida de aparência, que toca o coração do Senhor. Quando a alma está aflita, o homem tenta encontrar respostas rápidas, mas Deus deseja comunhão verdadeira. A dor, embora difícil, pode se tornar um altar onde o coração se rende completamente. É nesse lugar que a oração deixa de ser rotina e passa a ser necessidade vital. O clamor de um coração ferido não é ignorado nos céus. A adversidade tem o poder de revelar a dependência que muitos evitam em tempos de paz. Quando tudo vai bem, poucos buscam com intensidade. Mas quando o chão parece desaparecer, a oração se torna o único caminho. E Deus, em sua misericórdia, usa até a dor para atrair seus filhos para mais perto. Mesmo quando as palavras faltam, o Espírito intercede. Mesmo quando a esperança parece distante, Deus está perto. A oração na dor não é sinal de fraqueza, mas de confiança em quem pode restaurar todas as coisas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Existem momentos em que parece que o céu está em silêncio, como se as orações não ultrapassassem o teto. A adversidade traz essa sensação de abandono, onde a resposta demora e o coração começa a questionar. Contudo, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está trabalhando onde os olhos não podem ver. A oração persistente é aquela que continua mesmo sem sinais imediatos. É o clamor que não depende de emoções, mas de convicção. Muitos desistem quando não veem resultados rápidos, mas os que permanecem em oração descobrem que Deus responde no tempo perfeito, não no tempo da ansiedade humana. Na adversidade, a fé é provada e a oração se torna um exercício de perseverança. Cada palavra dita em meio à dor é como uma semente plantada no invisível, e toda semente plantada em Deus, no tempo certo, produzirá fruto. O silêncio não é o fim da resposta, mas parte do processo. Deus nunca ignora um coração sincero. Ainda que tudo pareça parado, Ele está alinhando circunstâncias, preparando caminhos e fortalecendo aquele que ora. O céu pode parecer quieto, mas está em movimento. Na adversidade, muitos procuram soluções externas, mas a verdadeira transformação começa no secreto da oração. É no silêncio do quarto
longe dos olhares humanos, que Deus fortalece o interior do homem. A oração não apenas muda circunstâncias, ela muda quem ora. Há uma força que não vem do corpo nem da mente, mas do espírito. Essa força é gerada quando alguém decide buscar a Deus mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender. A adversidade tenta enfraquecer, mas a oração fortalece de dentro para fora, sustentando a alma quando tudo ao redor parece desmoronar. Aqueles que aprendem a orar no secreto desenvolvem uma fé inabalável. Não dependem de aplausos, nem de sinais visíveis, pois sabem que Deus vê cada lágrima, cada palavra e cada suspiro. O secreto se torna um lugar de refúgio, onde a presença de Deus renova as forças e traz direção. Na adversidade, não subestime o poder de uma oração feita em silêncio. O que é gerado no secreto se manifesta no público. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade, e no tempo certo, Ele revela a resposta diante de todos. Na caminhada da vida, há momentos em que a fraqueza se torna evidente. As forças se esgotam, a coragem diminui e o coração parece não suportar o peso da adversidade. Contudo, é exatamente nesse ponto que a oração revela seu poder mais profundo. Quando o homem reconhece sua limitação, abre espaço para que o poder de Deus se manifeste. A oração feita na fraqueza não é inferior, pelo contrário, é uma das mais poderosas. Ela não carrega orgulho nem autossuficiência, mas dependência total. Deus não rejeita um coração cansado, Ele se aproxima e sustenta. Aquele que ora em meio à fraqueza encontra uma força que não vem de si mesmo, mas do alto. Muitos tentam esconder suas fragilidades, mas Deus deseja que elas sejam entregues a Ele. A adversidade não vem para destruir, mas para revelar onde está a verdadeira fonte de força. Quando tudo falha, a oração permanece como um elo firme entre o homem e Deus. Não temas quando te sentires fraco. Esse é o momento de se ajoelhar e permitir que Deus levante teu espírito. A fraqueza humana é o cenário perfeito para o agir divino, onde o impossível começa a tomar forma. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. A adversidade não se manifesta apenas na dor imediata, mas também na espera que parece não ter fim. Há tempos em que a resposta de Deus não chega no momento desejado e o coração é provado na paciência. É nesse período que a oração se torna sustento diário, alimento para a fé e âncora para a alma. Esperar não é fácil. A mente se enche de perguntas, o coração se inquieta e a esperança tenta vacilar. Porém, aquele que permanece em oração aprende que a espera em Deus nunca é em vão. Cada dia de espera é também um dia de preparação, onde o Senhor trabalha tanto na situação quanto no interior daquele que ora. A oração durante a espera não é passiva, mas ativa. É um posicionamento espiritual de confiança, mesmo sem evidências visíveis. Enquanto o homem ora, Deus molda, fortalece e alinha tudo conforme sua vontade perfeita. O tempo de Deus não atrasa. Ele cumpre exatamente o propósito determinado. Na adversidade, não abandone a oração por causa da demora. Continue clamando, continue confiando. O mesmo Deus que prometeu é fiel para cumprir. E quando a resposta chegar, será no momento certo, trazendo paz ao coração e testemunho aos que observam. Quando a adversidade se instala, tudo parece confuso. Decisões se tornam difíceis, caminhos parecem incertos e a mente se enche de dúvidas. É nesse cenário de caos que a oração se revela como fonte de direção segura. Deus não é autor de confusão, mas de ordem, e Ele guia aqueles que o buscam com sinceridade. Muitas vezes, o desespero leva o homem a agir impulsivamente, tentando resolver tudo por conta própria. Porém, a oração acalma o coração e abre espaço para ouvir a voz de Deus.
Antes de tomar qualquer decisão em meio à adversidade, é necessário se render em oração e buscar a orientação divina. A direção de Deus nem sempre vem de forma imediata ou óbvia, mas ela é perfeita. Ele conhece o caminho que está oculto aos olhos humanos e conduz com sabedoria aqueles que confiam nele. A oração alinha o coração com a vontade de Deus, impedindo que escolhas precipitadas tragam consequências ainda maiores. Na adversidade, não se mova apenas pelo que vê ou sente. Busque a Deus em oração e Ele iluminará o caminho certo. Mesmo em meio ao caos, há uma direção preparada para aqueles que confiam no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Se você precisa de direção, declare: Senhor, guia os meus passos. Na adversidade, não é apenas o exterior que é abalado, mas também o interior. A alma se inquieta, o coração se acelera e os pensamentos se tornam turbulentos. É nesse cenário que a oração se manifesta como um refúgio, trazendo uma paz que não depende das circunstâncias. A oração tem o poder de acalmar aquilo que o mundo não consegue tocar. Quando alguém se coloca diante de Deus com sinceridade, algo começa a mudar por dentro, mesmo que tudo ainda esteja igual por fora. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Muitos procuram alívio em distrações ou soluções temporárias, mas somente a presença de Deus pode trazer descanso verdadeiro. Na oração, o coração encontra abrigo, a mente encontra clareza e o espírito é fortalecido. É um encontro onde o peso é trocado por leveza e a ansiedade dá lugar à confiança. Não importa o tamanho da tempestade, a oração tem poder para silenciar o medo e restaurar a tranquilidade interior. Quem aprende a orar em meio à adversidade, descobre um lugar de paz que o mundo não pode oferecer. A adversidade tem a capacidade de abalar aquilo que parecia firme. A fé, quando não exercitada, pode enfraquecer diante das dificuldades. Porém, é justamente nesse cenário que a oração se torna essencial, pois ela fortalece a confiança em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Orar em tempos difíceis é um ato de resistência espiritual. É declarar que, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo fiel. Cada oração feita em meio à adversidade alimenta a fé, tornando-a mais sólida e madura. Não se trata apenas de pedir, mas de permanecer crendo, mesmo sem ver. A fé não cresce em ambientes de conforto, mas em meio aos desafios. A oração funciona como um elo constante com Deus, lembrando ao coração das suas promessas. Quanto mais alguém ora, mais aprende a confiar. E quanto mais confia, menos se abala com o que vê. Na adversidade, a fé não deve ser abandonada, mas fortalecida. A oração mantém viva a esperança e sustenta o espírito. Mesmo quando tudo parece difícil, aquele que ora continua avançando, pois sabe que Deus não falha. Há momentos na vida em que todos os caminhos parecem fechados, portas se encerram, oportunidades desaparecem e a sensação de impossibilidade toma conta do coração. Porém, a oração tem o poder de abrir caminhos onde não há saída visível, pois Deus age além das limitações humanas. Na adversidade, muitos olham para as circunstâncias e concluem que não há mais solução. Mas aquele que ora enxerga além, pois sabe que Deus pode fazer o impossível. A oração não depende de lógica, recursos ou condições favoráveis, ela depende da fé naquele que tem todo o poder. Deus é especialista em abrir portas que ninguém pode fechar e em criar caminhos onde nunca existiram. Através da oração, o homem se conecta com esse poder sobrenatural. O que parecia bloqueado começa a se mover.
O que estava parado ganha direção e aquilo que era impossível começa a se tornar realidade. Mesmo que hoje você não veja saída, continue orando. Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o momento certo para agir. A adversidade não é o fim da história, é apenas o cenário onde o milagre será revelado. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Se você crê que Deus abre caminhos, declare: Deus está abrindo portas para mim. A jornada pela adversidade não é eterna. Há um momento determinado por Deus em que a resposta chega, a vitória se manifesta e aquilo que foi motivo de lágrimas se transforma em motivo de louvor. A oração acompanha todo esse caminho, desde o início da dor até o cumprimento da promessa. Cada lágrima derramada em oração foi vista por Deus. Cada palavra, cada clamor e cada momento de perseverança tiveram valor diante do Senhor. Nada foi em vão. A adversidade não conseguiu destruir, pois a fé sustentada pela oração manteve o coração firme até o fim. A vitória final não é apenas sobre a situação, mas sobre tudo aquilo que tentou abalar a confiança em Deus. Quem permanece em oração sai mais forte, mais maduro e mais próximo do Senhor. A adversidade passa, mas o relacionamento com Deus permanece. Agora é tempo de reconhecer que Deus esteve presente em cada etapa. Ele ouviu, Ele sustentou, Ele respondeu. E aquilo que parecia impossível se tornou testemunho vivo do seu poder. A oração não apenas mudou circunstâncias, ela transformou uma história inteira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Se você chegou até aqui, escreva: eu venci pela fé e pela oração. E agora, abra o seu coração diante de Deus. Fale com Ele com sinceridade. Entregue tudo o que você tem vivido. Agradeça pelo que Ele já fez e pelo que ainda fará. Este é o momento de buscar ao Senhor com intensidade, pois Ele está pronto para ouvir e agir. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento me coloco diante da Tua presença com o coração humilde e dependente de Ti. Tu conheces as minhas lutas, as minhas dores e tudo aquilo que tenho enfrentado em silêncio. Nada está oculto aos Teus olhos e por isso eu clamo a Ti, confiando que ouves a voz dos que Te buscam em verdade. Pai, em meio à adversidade, fortalece a minha fé para que eu não desfaleça. Quando o medo tentar me parar, lembra-me que Tu estás comigo. Quando a incerteza quiser dominar meus pensamentos, guia-me com a Tua sabedoria. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo e a permanecer firme mesmo quando não vejo saída. Renova minhas forças, Senhor, e sustenta o meu espírito. Que a minha oração não cesse diante das dificuldades, mas se torne ainda mais intensa. Que eu encontre em Ti refúgio, direção e paz. Transforma este momento de dor em aprendizado e esta luta em testemunho do Teu poder. Entrega nas Tuas mãos tudo o que me aflige, crendo que no tempo certo o Senhor trará resposta e vitória. Guarda o meu coração, fortalece a minha alma e conduz meus passos segundo a Tua vontade. Eu confio em Ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, peço a vocês que compartilhem essa mensagem para o máximo de pessoas. Deixe seu like e fiquem com Deus. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.